Como achar o homem certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 pistas que você encontrou o homem certo que Deus sonhou para você. Você atrai cafajestes? Você só atrai moleques que só querem sexo com você? Homens que te traem, que abusam emocionalmente e fisicamente de você? Homens que fazem joguinhos e não contam a verdade muitas vezes? Homens que vivem escondendo o celular de você para você não achar nada ali? E por você só atrair esse tipo de homem, você às vezes está em dúvida hoje se o cara que você está saindo ou gostando dele hoje, será que ele também vai te fazer sofrer? Será que o homem que você está apaixonada hoje vai te fazer sofrer como os outros? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 pistas que você encontrou o homem certo que Deus sonhou para você. Meu nome é Cacá Montanz e o meu propósito é te ajudar a construir o relacionamento que Deus sonhou para tua vida. Então se inscreve no canal, deixe o seu like e acione o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu trazer um novo vídeo com mais dicas para te ajudar a ser uma mulher saudável nos seus relacionamentos. A primeira dica é atração versus aparência. Primeira coisa que eu quero te dizer, você precisa ter atração por esse homem. Aparência é quando você olha mais para a capa do que realmente quem é esse homem. Às vezes você olha somente o quanto ele é bonito. Talvez ele é alto, loiro, olhos azuis. Talvez você sempre fica focada mais na aparência do que olhar realmente quem é esse homem por dentro. Às vezes você encontrou ele numa festa, em algum local, e você se sentiu atraída somente pela aparência desse homem. E ali você se envolveu com ele e começou a ter um relacionamento com ele. Mas a aparência não é tudo. E Deus, ele tem muito mais do que uma aparência para você. Eu te pergunto, quantos homens que você já se relacionou, que você já se envolveu por causa da aparência? Como foi esses relacionamentos? Deu certo? Foi bom? Esse homem, além de ser bonito, charmoso, ele cuidou bem de você, ele te honrava, ele te fazia uma mulher segura, ele talvez orava pela tua vida, preocupava com as suas emoções. Como era? Aí a diferença, quando eu quero trazer para a aparência, para a atração, eu quero te trazer a importância da atração. Isso sim é importante para a tua vida. Porque é claro, se você não tiver uma atração por esse homem, eu sei que vai ficar difícil. E a atração, ela tem não somente a ver com a aparência da pessoa, porque talvez aquela pessoa não é tão magro como você gostaria, aquele homem não é tão magro, tão alto como você sonha, mas ele, de alguma forma, te atrai por outros motivos muito mais importantes para viver um relacionamento de verdade, para viver um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro. Porque um homem que te atrai, ele realmente te traz segurança. Ele talvez ora pela tua vida. Um homem de oração para uma vida dentro do relacionamento é fundamental. A oração de um homem é fundamental pela esposa, pela namorada. Talvez ele ore junto com você antes de sair de casa. Todos os dias antes de sair de casa eu oro com a minha esposa, oro com os meus filhos. À noite nós oramos juntos uns pelos outros. Isso faz toda a diferença. Porque infelizmente muitas vezes os casais não estão preocupados com a vida espiritual. E um homem, ele precisa trazer esse peso espiritual masculino para dentro da casa, também para os filhos. Também para a esposa, como para a vida dele. O que também deve te atrair é se esse homem é verdadeiro, se ele se deixa ser vulnerável. Cacá, como assim vulnerável? Vulnerável é aquele homem que ele conta os sentimentos dele para você, que ele não pensa para falar. Ele é vulnerável na tua presença. Quantas vezes eu choro no colo da minha esposa por alguma situação, que seja no trabalho, que seja na vida social, que seja nas minhas emoções. Ali eu estou sendo vulnerável e ali eu estou deixando ela ser a minha esposa, ela também cuidar de mim, orar por mim. Um homem vulnerável é aquele que é verdadeiro nos sentimentos, nas emoções. Ele não esconde nada de você. E muitas vezes esse homem te atrai para ele. Um homem que te atrai é um homem companheiro, que preocupa também com as suas emoções, preocupa com o seu dia a dia, o que você tem passado. Talvez ele te atrai por ser humilde, honesto, um homem que te honra. Sabe aquele homem que mostra para todo mundo que você é a mulher dos sonhos dele, que ele cuida de você, ele honra você na sua frente e nas suas costas, para todo mundo saber que ele é seu e você é dele. É sobre isso que eu estou falando.
em relação de atração. Você precisa focar nesse ponto. Esse homem tem que te atrair, não somente pela aparência, pela capa, mas por quem ele é como homem. Isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento, sendo um homem de verdade para a tua vida. A segunda dica, vocês compartilham os mesmos valores. Por exemplo, você começou um relacionamento com ele, um namoro, e aí você sonha em se casar. E talvez esse homem não sonhe em se casar. Eu tenho um amigo meu de infância, que ele tem a minha idade, ele tem 42 anos, e ele não sonha em se casar. Ele namora uma moça há 7, 8 anos, e ele já falou para ela, desde o começo, nós não vamos casar. Então, ela não vai se frustrar, porque lá no começo, ele falou isso para ela. Então, ela está ciente disso. Mas você tem que entender que os valores têm que bater. A começar por isso, você sonha em se casar? E ele? Você sonha em ter filhos? Muitas mulheres mandam um direct para mim, perguntando lá no Instagram, Cacá, eu sonho em ter filhos, ele não. Aí eu falo, há quanto tempo vocês estão juntos? Há 5 anos. Eu falei, você não sabia disso? Ah, sabia e tal, fui levando, achei que podia mudar de ideia. Esses valores, você tem que alinhar isso desde o começo. Porque se é um homem de verdade para a tua vida, um homem segundo o coração de Deus para a tua vida, um homem que vai cuidar de você, os valores de vocês têm que cruzar. E quando se fala de Deus, por exemplo, ou de religião, o quanto isso pode trazer conflitos dentro do relacionamento de vocês, é importante esses valores bater. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus dele? Vocês frequentam alguma religião? O que cada religião fala sobre Deus? Tem pessoas que vivem regras, tem pessoas que vivem princípios. Esses valores de vocês dois estão batendo, porque lá na frente vai ter muito problema dentro do seu relacionamento. E esses valores você tem que ver logo no começo, porque muitos buscam viver princípios e outros buscam viver regras dentro dessa questão religiosa, essa questão de Deus. E um dos pontos que Deus confirmou no meu coração, que a Grace, a minha esposa atual, a minha esposa que lá no começo nós namorávamos, que seria mulher de Deus para minha vida, na verdade, antes da gente começar a namorar, uma das coisas que Deus confirmou, uma das pecinhas do quebra-cabeça que Deus me confirmou é que os nossos valores eram muito próximos. E eu vou além, os nossos sonhos também eram muito próximos. Nós acreditávamos no mesmo Deus, frequentava a mesma tipo de igreja ou religião, queira dizer assim. Nós tínhamos um sonho de ajudar pessoas dentro dos relacionamentos, dentro dos casamentos, famílias. E também nós tínhamos um projeto que ainda nós vamos colocar isso em prática logo logo, de tirar pessoas da rua e reintegrar essas pessoas para a sociedade novamente, dando uma vida digna para essas pessoas. E tudo isso são valores, sonhos, que eu e ela conversamos antes de começar a namorar, antes de começar a ter um relacionamento sério. Porque às vezes as pessoas começam a se envolver, começam a ter relações, começam a ter sentimentos e depois vão ver valores. E aí o sentimento já está um pelo outro e aí o que acontece? Ah não, depois eu vejo. Ah, quem sabe ele muda de ideia ou eu mudo de ideia e vai levando. Aí na hora que está apaixonada, começa a acontecer uma série de coisas porque esses valores não foram pontuados antes e você se deixou levar por isso. E aí, às vezes você fica batendo na mesma tecla. Você quer aquele homem porque às vezes ele é bonito ou é bem sucedido. Aí a gente leva para a aparência ou qualquer outra coisa. Aí você queria esse homem de qualquer jeito por algum motivo, mas o que Deus tem para você, entenda, é sempre o melhor. É melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então não fique presa na sua própria percepção das coisas que você enxerga em um homem. Eu te aconselho, busque em Deus, busque no Espírito Santo. Busque em Deus para você ter certeza de que você não vai ser desviada pelos seus próprios desejos e perder o que Deus tem para a tua vida. Deus, Ele quer te dar um homem que vai fazer você feliz, que vai te dar uma vida incrível com esse homem. E os valores precisam se alinhar para ser vontade de Deus para a tua vida. Mas entenda que não é porque ele tem os mesmos valores que é o cara certo. Isso é mais uma pecinha do quebra-cabeça. Eu estou te contando 3 hoje. Essa é a segunda. Essa é mais uma pecinha do quebra-cabeça. E agora eu vou te falar a terceira peça. Ele te aproximará de Deus e não ao contrário. Esse homem
que Deus sonha para a tua vida, ele vai te aproximar de Deus e não te afastar de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele vai sempre te levar a estar mais próxima de Deus e não distante. Muitas mulheres me pedem ajuda diariamente no Instagram, falando sobre: Cacá, me ajuda a escolher o homem certo. Cacá, quando não foi a vontade de Deus, o que acontece? Quando a mulher não vai na vontade de Deus, não começa a ver essas dicas, essas situações, princípios, ela começa a escolher do jeito dela, da forma dela, e aí ela não vê a vontade de Deus, ela não conversa com Deus sobre isso, ela não vê sobre princípios, sobre valores, ela vai mais para aparência. E aí o que acontece? Muitas dessas mulheres essas mulheres às vezes elas próximas de Deus, encontram um cara conforme ela gostou, ela quer para a vida dela, mas não é a vontade de Deus. E esse cara fez ela se afastar da presença do Pai e não deixou ela próxima de Deus. Pelo contrário, começou a afastar ela de Deus. E aí eu vejo que os valores e esses princípios divinos foram comprometidos na vida dessa mulher. Deus, ele tem um homem que vai estar junto com você, buscando a presença e buscando a intimidade com o Pai. E não você tendo que arrastar esse homem para ter intimidade com Deus. Muitas mulheres ficam falando: Cacá, como é que eu levo meu homem para Deus? Como é que eu faço? Como é que eu levo esse homem para a igreja? Como é que eu faço para esse homem converter, para ele ter um encontro com Deus? Como é que eu faço? E aí, só depois que ela já se afastou de Deus por causa desse relacionamento, ela já está sofrendo, já está acontecendo uma série de problemas nesse relacionamento, e aí vem pedir ajuda e falar: Cacá, como é que eu faço para levar esse homem para Deus? O que precisa entender? Vocês precisam estar no mesmo caminho, juntos, em Deus. Porque se não for assim, não vai funcionar. Mesmo vocês dois estando em Deus, de verdade, um homem segundo o coração dele, você uma mulher segundo o coração dele, já vai ser difícil, já vai ter lutas, já vai ter muitas situações que vão fazer vocês olharem talvez para trás em alguns momentos, achar que devem fazer uma série de coisas que vocês faziam lá atrás antes de ter esse encontro com Deus. O que você precisa entender, que um homem segundo o coração de Deus, um dos pontos principais é que ele nunca vai te afastar de Deus. Esse homem vai te aproximar de Deus. Um dos pedidos que eu pedi para Deus numa carta que eu fiz para Deus foi que eu queria uma mulher mais firme do que eu em Deus. Eu queria uma mulher que me reaproximasse mais ainda de Deus. E por incrível que pareça, a minha esposa também chegou a fazer uma carta assim. E aí ela falou na carta que ela queria um homem mais firme do que ela. Isso são coisas que pode ter certeza que Deus sonha para você, mas você precisa querer isso. Você precisa começar a conectar mais com Ele, ter intimidade com Ele e saber o que Ele quer de você e para você. Até eu quero que você relembre dos seus últimos relacionamentos. Como é que era? Tinha paz? A pessoa que estava com você era um cara agressivo, ciumento, às vezes te abandonou, te traiu. Era assim os seus relacionamentos? Aquele homem que escondia tudo de você, um homem que mentia para você, que às vezes só ia atrás de você para sexo. Como foi os seus últimos relacionamentos? E quando eu falo sobre esse tipo de homem, eu quero até que você saiba que eu tenho uma aula mostrando exatamente sobre isso. Como você descobrir o porquê você só atrai esse tipo de homem para a tua vida. Depois de você terminar esse vídeo, vou deixar um link aqui abaixo fixado no primeiro comentário, que essa aula vai estar ali disponível para você ver, para você entender. Isso é muito importante que você entenda. E se você realmente deseja um homem de Deus para a tua vida, você não pode entrar em um relacionamento achando ou acreditando que esse homem veio de Deus. Se ele estiver te puxando para longe disso, te afastando da presença de Deus, você tem que estar ligada nisso. Muitas mulheres vivem buscando, de alguma forma, que hoje, depois de estar num relacionamento há muito tempo, buscando entender, não, foi Deus que me deu? Será que foi Deus? Será que não foi, Cacá? E a primeira pergunta que eu faço para as mulheres que me pedem ajuda, eu falo assim, se ela está num relacionamento, eu falo assim, esse homem é um homem temente a Deus? Esse homem te aproxima de Deus? Esse homem traz Deus para a presença do relacionamento de vocês? Ele é um homem segundo a vontade de Deus para a sua vida? A maioria das mulheres, depois que já estão apaixonadas, sofrendo, quando eu faço essa pergunta, ela fala assim, Cacá, não, ele não é. Então essas 3 dicas são muito importantes, porque o teu relacionamento
ele tem que glorificar Deus. Deus fez com que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, ele deseja isso para nós, para a gente glorificar ele. É essa a nossa missão dentro de um relacionamento. Para Deus, é glorificar o nome dele. E você encontrou o homem certo que Deus sonhou para você? Então, para trazer um resumo, se você encontrou o homem certo que Deus sonhou para você, você terá que, o primeiro ponto, ter atração por esse homem. E não olhar para a aparência apenas, você terá que ser atraída por ele, ok? O segundo ponto, compartilhar os mesmos valores. Um homem que irá compartilhar com você os mesmos sonhos e os mesmos valores. E o terceiro ponto, o homem que irá te aproximar de Deus. Então, lembre-se dessas 3 pistas que vai ser muito importante para a tua vida. E eu queria te lembrar algo, eu estou fazendo um trabalho muito legal no Instagram. Eu faço lives semanais, eu respondo todas as mulheres que me mandam perguntas no direct. E até na quarta-feira, toda quarta, eu faço uma live no Instagram que chama Filha Curada. Eu quero te convidar para você estar comigo ao vivo ali, porque eu chamo uma das mulheres para estar ao vivo comigo e eu poder ajudar ela ao vivo de uma forma que ela conte a história dela e eu consiga ajudá-la ali para que ela realmente consiga desvencilhar essas situações, medos, angústias, ansiedades que ela tem passado dentro do relacionamento. Então, se você precisar de ajuda, me chama no direct do Instagram, vai lá no direct do Instagram, Kaká Montanz Oficial, me chama lá que eu vou te ajudar pessoalmente. Sou eu que respondo todas as mensagens diariamente de centenas de mulheres. Eu faço questão de fazer isso, porque isso é muito importante para mim. Eu quero realmente te ajudar. Então, só para você também não esquecer, eu deixar aqui abaixo do comentário aqui uma aula disponível para você ver o porquê você só atrai esse mesmo tipo de homem para a tua vida, ok? Eu te vejo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.